Metrópole debate sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, mais uma vez, o nosso consultor e professor da área previdenciária, Paulo Bacelar, conosco para tirar as suas dúvidas sobre benefícios pagos pelo INSS, a aposentadoria dos trabalhadores rurais e também outros assuntos da área previdenciária. Hoje, Paulo Bacelar, já vamos começar com perguntas dos nossos telespectadores, como tem a dona Linduína, do bairro Álvaro Wayne, em Fortaleza. Gostaria de saber se é verdade que o governo oferece uma ajuda de custo a pessoas que cuidam de idosos. Paulo, um assunto bem polêmico e que há pouco tempo esteve no noticiário. Ela deve estar se referindo a um acréscimo para quem é aposentado por invalidez. Em relação à Previdência, é o único acréscimo para quem cuida de idoso. Mas não é, na verdade, quem cuida de idoso. É para quem cuida de um deficiente, de uma pessoa que é aposentada por invalidez, que está recebendo uma aposentadoria por invalidez pelo INSS, e essa pessoa está no ponto de precisar de um acompanhante, precisar de uma pessoa para ajudar. Então não é a pessoa que recebe, é o próprio segurado que está aposentado, que na sua aposentadoria vem um acréscimo de 25% sobre o seu salário. Se ele recebe R$1.000, ele pede, o representante dele solicita esse acréscimo, e no próximo mês ele vai receber R$1.250, que é para ele pagar um acompanhante. Esse benefício já existe e é pago pela Previdência Social? Já existe, é pago pela Previdência, não está limitado ao teto da Previdência. Por exemplo, se ele é aposentado por invalidez e recebe R$3.900, que é o teto da Previdência, ele vai receber 25% a mais, mesmo que ultrapasse o teto. Agora é importante dizer que não é para todo inválido, não é para toda pessoa que precisa de acompanhamento, é somente para o aposentado por invalidez. Uma pessoa que é aposentada comum, por idade ou por tempo de contribuição, que não era inválido quando se aposentou e ficou inválido depois da aposentadoria e precisa de um acompanhamento, infelizmente, a lei não abordou essas pessoas, então ela não tem direito a esse acompanhamento, não tem direito a esse acréscimo. É só se ela tiver originalmente se aposentado por invalidez. Nós estamos no Metrópole Debate falando sobre a aposentadoria. Temos também pergunta que vem dos nossos telespectadores, dona Francinete. É porque eu dei entrada no meu INSS para me pagar autônomo, só que eu não paguei nenhuma. Aí eu gostaria de saber se quando eu for pagar, eu começar a pagar, eu vou ter que pagar juro, tem alguma coisa assim. Isso que eu queria saber. Paulo Bacelar. Olha, quando a pessoa faz uma inscrição como um autônomo, que é antigo autônomo, que a gente já até falou aqui em programas anteriores, que o autônomo hoje é o contribuinte individual. O contribuinte individual que trabalha por conta própria, ele pode chegar numa agência do INSS, declarar que exerce uma atividade por conta própria, não precisa comprovação, e faz a inscrição no INSS como contribuinte individual, costureira, pedreiro, qualquer atividade por conta própria. E ele precisa contribuir, a primeira contribuição precisa ser em dia, porque só assim vai começar a contar para o tempo de contribuição dela, como carência. Como uma pessoa precisa ter 180 meses de carências ou 15 anos de carência para se aposentar por idade, se ela não pagar em dia, essa carência vai começar a contar da primeira em dia. Então, se ela fez a inscrição em janeiro desse ano, por exemplo, e só veio pagar agora em setembro, mesmo em novembro, mesmo que ela pague desde janeiro para cá, atrasado, ela só vai começar a contar para a aposentadoria dela a partir de agora, porque a primeira dela em dia foi hoje. Esse tempo de janeiro para cá, ele conta como tempo de contribuição, mas não conta para carência, porque eu preciso de ter 15 anos de carência. Temos outra pergunta que vem da dona Carmen Silva, também de Fortaleza. Porque meu esposo faleceu em maio e a empresa não estava pagando o INSS dele. Ela só veio a pagar porque a gente recorreu, foi atrás de tudo, depois de 3 meses. E aí eu dei entrada em todos os papéis, né? Tudo, fui lá no INSS, a moça disse que eu podia dar entrada e tudo. Só que foi indeferido no primeiro momento. E aí eu recorri, né? Recorri e ainda não recebi o
o resultado. Eu queria saber como é que eu tenho direito, como é, quanto é. Ele pagava, era 2 salários que eles estavam descontando. Eu tenho os comprovantes tudinho dos contra-cheques dele, e eles estavam pagando 2 salários, descontando, né, sobre 2 salários. Aí o fiscal foi na empresa e tudo, aí eu queria saber, assim, o que é que eu tenho direito ou não. Olha, esse é um grande problema, Luzana. A pessoa começa a trabalhar e ela não assina a sua carteira logo. A empresa ela tem 24 horas para devolver a carteira assinada para o segurado. Só assim ele começa a ter direito previdenciário, porque já está feito o seu registro, mesmo que a empresa não pague. O importante é o registro, é a atividade como trabalhadora. Então, se ela trabalhou 3 meses e faleceu, né, veio a falecer por um acidente de trabalho ou não, esses 3 meses que ela não contribuiu, fica difícil para o INSS verificar se realmente ela trabalhou naquela empresa, porque vai gerar uma pensão por morte para o resto da vida dela. Agora, não tem uma história de contrato temporário de trabalho, Paulo? Mas mesmo o contrato temporário precisa ser legalizado, né? Mesmo o contrato temporário precisa ser assinado, anotado na carteira, na parte das anotações gerais. Aí ela, anotando na carteira e registrando no registro de empregados, mesmo que a empresa não tenha contribuído, o INSS indo na empresa e verificando que a anotação no registro de empregados foi contemporânea, foi cronológica, né? Ele realmente estava trabalhando, mas não estava, apenas não registrou, não foi feito o pagamento. Não INSS, tinha o recolhimento para o INSS. Não importa o recolhimento, importa é o registro e a atividade do trabalhador. Essa senhora que deve ter seu benefício indeferido em primeiro momento, como ela disse ali, ela recorreu. Possivelmente, nós da Previdência, a gente pode fazer uma pesquisa na empresa para verificar se há esses registros, mesmo que não tenha sido na carteira. Mas se houve o registro no registro de empregados, se ele tem folha de pagamento assinada antes do óbito, né? assinando o pagamento, aí ele vai verificar se houve realmente o serviço prestado, o INSS vai fazer a revisão e vai conceder a pensão por morte dela. Não tendo como comprovar essa atividade, aí infelizmente vai ser indeferido o recurso e ela poderá procurar a justiça para poder verificar em outras áreas se há a possibilidade dela ter concedido essa pensão. Agora vamos retomar a pergunta anterior do senhor José Carlos, também de Fortaleza. Trabalhei numa empresa e tive que fazer uma cirurgia e passei 1 ano e uns 5 meses afastado de licença. E essa cirurgia não era acidente de trabalho. Eu queria saber se, quando eu retornei, eu fui demitido. Só que em seguida eu já entrei numa outra empresa. Eu queria saber se esse tempo, se ele conta ou não para a aposentadoria. Olha, a empresa poderia demitir porque não foi acidente de trabalho. Então não gera, quando o benefício não é o do acidentário de trabalho, ele não gera uma estabilidade provisória de 1 ano, que seria devido ao acidente de trabalho. Agora, o tempo de auxílio-doença em que ele ficou recebendo só conta para a aposentadoria dele se houver intervalos intercalados de trabalho. Imediatamente, quando ele disse ali, imediatamente quando ele voltou do auxílio-doença e foi demitido, se ele foi empregado logo depois, esse tempo vai ser contado. Eu entendi que a pergunta dele abordava esse ponto. Ele passou mais de 1 ano afastado com o auxílio-doença. E a pergunta era se esse período conta para a aposentadoria. Só vai contar se for intercalado entre períodos de trabalho. Se logo depois que ele voltou e foi demitido, se ele se empregou logo depois, aí conta, porque está intercalado. Tem trabalho antes, tem trabalho depois. Mas se ele, por exemplo, passou mais de 1 mês sem trabalhar, esperando, por exemplo, o seguro-desemprego, por exemplo, aí esse período não vai contar para o tempo dele de contribuição. Ele precisaria ser intercalado entre períodos de trabalho. Então é melhor, nesse caso, que a pessoa nem receba o seguro-desemprego e logo depois volte a trabalhar, se registre logo em outra empresa, porque aí você recebendo o seguro-desemprego, você vai ficar 4 ou 5 meses sem trabalhar, porque só recebendo seguro, e esse período não vai ser intercalado, então ele não vai contar para o tempo de contribuição. São essas dúvidas tiradas para você, telespectador, telespectadora, que nos acompanham pela TV Metrópole, canal 26. Dúvidas sobre a área previdenciária com o nosso professor e consultor Paulo Bacelar. A gente encerra mais uma edição do Metrópole Debate. Estaremos de volta na quarta-feira, às 9h30 da noite, com debates, assuntos de interesse da região metropolitana de Fortaleza, questões que mexem com o seu cotidiano.
Paulo Bacelar, obrigado e uma boa semana para você. Boa semana a todos.